Salve galera, quarta questão aqui da prova do ITA 2026, questão essa que vai falar um pouquinho sobre força centrípeta e aí a trajetória de um planeta orbitando em torno de uma estrela de massa M maiúscula aqui, e todos esses planetinhas têm massa M minúscula. Bom, então eu fiz essa figura, se você pegar a prova oficial, não tinha esses traços aqui vermelhos que eu fiz, porque eu já ia demorar um tempo, não ficou 100% redondinha essa esfera aqui, então imagina eu fazer ao vivo aqui para você. Então eu já aproveitei para adiantar um pouquinho o processo para você enxergar que esses planetas de massa eminho fazem uma trajetória circular em torno de um ponto M aqui, que é a massa M maiúsculo da estrela. Belezinha? Então aqui foi só para começar. O que que ele está querendo saber de você? Ele quer saber qual que é o período da órbita desses planetas que giram em torno dessa massa M. Aí a gente vai ter que usar a constante g, e a pergunta dele é o período, e a gente vai ter que usar também as informações dos lados do triângulo equilátero A e das massas M' e E'mão aqui que a gente tem. O que que eu pensei logo de cara, né? Como a gente está falando de constante gravitacional, já logo relacionei com força gravitacional. Então já pensei, pô, vamos em torno da força gravitacional. Outra coisa que eu também logo pensei, falar assim, poxa, é um movimento circular. Então a gente pode falar que a resultante desse movimento circular tem tudo a ver com a força gravitacional. Pronto, aí eu já montei a minha relação que eu vou usar aqui, ó. Veja, eu vou escrever que a força centrípeta, que é a força resultante do movimento circular, e verificar quais forças estão agindo aqui sobre qualquer um desses três. Por exemplo, eu posso escolher esse corpo aqui, ó, né? Nesse corpo, ele está sob a ação de três forças. Veja, a força gravitacional de atração aqui em relação à massa emão. Então, eu vou chamar essa força de Gzão, não, Gzão não, vou chamar de emão, M maiúsculo, né? M minúsculo. Tá bom? Essa é a força que eu tenho aqui entre eles. É uma força que vai em direção ao centro, então é a resultante do movimento circular, só que não só ela, né? Então eu posso colocar assim que é a força emão, eminho. Só que além dela, eu tenho duas outras forças que compõem essa resultante, que são a força de atração entre esse planeta aqui, ó, e esse outro planeta. Então, eu posso chamar essa força de eminho, eminho. Só que eu tenho um problema nesse caso. Qual que é o problema? Essa força eminho, ela não vai em direção ao centro. Para que seja resultante do movimento centrípeto, ela tem que apontar para o centro. Não tem problema, a gente transforma essa força aqui numa resultante. Então, se eu pegar, por exemplo, essa componente e essa forma-se um triângulo aqui, e essa componente vertical a gente consegue achar a partir desse ângulo, né? Eu consigo pegar quanto vale essa componente. Esse ângulo vale 30 porque esse triângulo é equilátero. O triângulo equilátero, todos os lados valem 60. Então, essa componente vertical é o cateto adjacente dessa força M'. E a hipotenusa aqui é o FM'M, então eu posso dizer que eu tenho essa componente como sendo o cosseno de 30. Então, essa componentezinha aqui, se a gente pudesse até fazer o desenho aqui dela, né? Se a gente resolvesse montar isso para você, eu tenho aqui a força eminho, né? Eminho, e aqui essa componente F eminho, Y. Como aqui é 30 graus, essa força Y, a força Y, vale F eminho vezes o cosseno de 30 graus. Boa, então a gente já acha. Só que veja, não tem só essa, né? Tem a outra também, que é a outra resultante aqui que a gente vai ter dos dois planetas. Então é mais uma FMM. Eu estou usando a mesma sigla porque as massas são iguais e os tamanhos aqui são iguais. Então, se a gente fizer essa relação de novo, né, do triângulo aqui retângulo, nós vamos descobrir outro ângulo de 30 graus. Então veja, essa componente a qual vale 30 graus aqui também, essas componentes verticais vão ser duas vezes a força eminho vezes o cosseno de 30 graus.
que são essas duas componentes verticais, só que somadas, né? Eu vou somar essa força com essa força. Pronto. Com isso aqui, o que a gente acabou de descobrir aqui, minha gente? A gente descobriu quanto vale a força centrípeta e a partir dessa força centrípeta eu vou atrás do período. É assim que a gente vai buscar o período nesse sistema. Bom, vamos descobrir quem que é a força emão-eminho. Vamos lá, então vamos fazer de outra cor aqui para diferenciar. A força emão-eminho, ela vai ser a constante gravitacional, a massa emão vezes eminho, sobre a distância que separa os dois corpos, o planeta e a estrela. Como é que a gente vai fazer isso, né? Aqui a gente precisa saber a distância. E aqui você está vendo que essa trajetória aqui, ela tem como característica ser uma circunferência, e nessa circunferência a gente tem um triângulo, um triângulo equilátero aqui, ó. Vamos desenhar ele bonitinho aqui para você de fazer. Um triângulo equilátero aqui, ó. Esse é o triângulo equilátero montado aqui. E eu não sei se você se lembra de uma propriedade trigonométrica que o raio desse triângulo equilátero, o raio, aliás, dessa circunferência que a gente pode marcar como essa distância aqui, ó, essa distância que é o raio, ela é 2/3 da altura do triângulo equilátero. Então, o raio vale 2/3 da altura do triângulo equilátero. E aí, não sei se você também se lembra, né? A altura do triângulo equilátero, ela vale L, que é o lado, que no caso aqui vale A, né? A raiz de 3 sobre 2. Beleza? Quando a gente faz isso, o que dá para a gente descobrir aqui? Pode cortar esse com esse, e eu descubro que o raio dessa, dessa circunferência aqui, ela vale A raiz de 3 sobre 3. Que eu cortei aqui, né? Cortei o 2 com 2, sobrou só A raiz de 3 sobre 3. Quando eu fui fazer essa primeira vez esse exercício, eu deixei assim o raio, substituí em função de A raiz de 3 sobre 3, mas me deu um trabalho muito grande matematicamente. E aí o que, que eu fiz para poder facilitar? Uma solução legal é você falar que isso aqui é A sobre raiz de 3. Por quê, né? Se a gente racionalizar A sobre raiz de 3, você vai ver que se a gente multiplica por raiz de 3 e raiz de 3, a gente fica A raiz de 3 sobre raiz de 9, que é 3. Então, eu fiz o processo contrário. Normalmente a gente sai do A raiz de 3 para esse A raiz de 3 sobre 3. Mas eu fiz isso para facilitar. Você vai ver que matematicamente mais à frente eu vou ter um passo a passo muito mais tranquilo, mais simples de resolver. Então eu já descobri que esse raio aqui vale A raiz de 3. Portanto, essa força gravitacional aqui, que é a Gzão, emão, eminho, sobre R ao quadrado. Então eu vou colocar aqui no lugar de A sobre raiz de 3 elevado ao quadrado. O que dá isso, né? O raiz de 3 vai virar 3, e como ele está no denominador aqui, do denominador, né? Ele passa para cima. Então vai ficar 3 Gzão, eminho sobre A ao quadrado. De onde veio esse 3, né? Esse 3 veio do 3 ao quadrado, e aqui ficaria A quadrado sobre 3, e o 3 embaixo passa para cima. Então eu já sei quanto vale a minha força gravitacional emão-eminho. Agora eu preciso descobrir quanto que vale a minha força eminho-eminho. Bom, então vamos fazer de outra cor, aqui, vamos fazer de preto. Ó. Esse F eminho vai ser a constante gravitacional vezes as duas massas, que são iguais, são dois planetas aqui que estão de mesma massa, e a distância que os separa é a quadrado. Pronto. Então aqui eu já tenho os dois valores de força para a gente falar que essas duas forças associadas assim geram a minha força centrípeta. Então, com essas informações que eu acabei de encontrar, eu vou atrás agora do meu período. Bom, que a gente vai, como que a gente vai resolver? Vamos falar aqui a força centrípeta, né? Que é m vezes o v. Não tem v, né? Está perguntando o período. Então eu vou fazer aparecer um v, um período aqui. A velocidade dele, ele é dado por 2πr dividido pelo período. Pronto, apareceu o meu período aqui, ó.
elevado ao quadrado. Força centrípeta, não sei se você se recorda, é mv ao quadrado sobre o raio. Sobre o raio da trajetória aqui, que eu vou chamar de R. Isso vai ser igual, então, ó, aí força m emão eminho, que vai ser 3gzão emão eminho, mais sobre A quadrado, né? Sobre A quadrado. Aí mais a duas vezes a força eminho, eminho. Então vai ser duas forças gzão eminho, eminho, sobre A quadrado, vezes raiz de 3 sobre 2. E de onde é esse raiz de 3 sobre 2? É o cosseno de 30 graus. E a gente pode aqui simplificar, né? Pode cortar o 2 com o 2 aqui nesse processo. E perceba que a gente tem três termos. Esse primeiro termo, uma igualdade, 3 e mais esse termo e esse termo. E você está vendo que a massa eminho se repete em todas. Então a gente pode cortar também a massa eminho aqui. Deixa eu fazer uma separação para a gente poder aqui otimizar o espaço aqui para que fique tudo nessa parte. Então, ó, vamos dividir aqui bonitinho para você. Ó. Então, aqui a gente já tem esse primeiro passo. Beleza. Aqui que a gente pode agora terminar, né? A gente está quase lá, porque está começando a aparecer o meu t quadrado. Se a gente isolar esse 2πr, vamos fazer a conta, né? A gente vai colocar assim, 2πr ao quadrado fica 4. 2 ao quadrado é 4, π ao quadrado é π quadrado, vezes o r ao quadrado, dividido pelo período ao quadrado. Só que além desse período ao quadrado, ele é dividido por r, então o r tem aqui embaixo também. Ó. Então, ó, deixa eu fazer aqui, deixar ele mais separado. Isso daqui é todo mundo ao quadrado e ainda dividido por r, o r está aqui embaixo. Se você quiser fazer uma divisão de fração, você vai ver que vai chegar nisso. Só resolvendo isso, já dá para cortar o quadrado daqui com o r daqui. Beleza. Isso tudo é igual. Os dois aqui têm o mesmo denominador, a quadrado, né? Então a gente pode deixar ele em função de a quadrado aqui. E aqui fica 3gzão m maiúsculo mais raiz de 3gzão m minúsculo. Pronto. Estou quase terminando aqui. Que a gente deve fazer agora como próximo passo? A gente pode pegar esse termo aqui e substituir no lugar de r, a sobre raiz de 3. Então veja, ó, se a gente multiplicar isso em cruz, vamos fazer aqui embaixo, vou fazer um pouquinho aqui embaixo, para usar mais uma linha aqui, tá? Vamos ver se a gente consegue usar isso. Vou multiplicar isso em cruz, fica t quadrado, vou fazer um tracinho aqui para eu gosto de tentar deixar o mais organizado possível para você não se confundir. T quadrado vezes. Se a gente quiser até, acho que é legal até a gente já dividir aqui, né? Vamos colocar o t quadrado e vamos passar multiplicando, vai ficar assim, ó, 4, opa, 4π quadrado, 4π quadrado. Aí aqui no lugar desse r, eu vou substituir por a raiz de 3, a sobre raiz de 3, vezes a ao quadrado. E aí, sabendo que esse a raiz de 3, já posso colocar esse raiz de 3 aqui no denominador, né? Então, vou colocar aqui, que aqui vale a, e eu jogar o raiz de 3 aqui para baixo. Raiz de 3 aqui para baixo. Esse raiz de 3 aqui de baixo é esse a sobre raiz de 3, que era o raio, tá? Maravilha. E aí, aqui embaixo ainda sobrou o 3gzão, M maiúsculo, mais raiz de 3gzão, M minúsculo. Beleza. E aí, o que a gente vai fazer? Tirar a raiz quadrada dos dois lados. Tirando a raiz quadrada dos dois lados, o que sobra, né? Sobra aqui o 2, raiz de 4 é 2, 2π, vezes a ao cubo. Ó, a ao cubo dentro da raiz é a 3 sobre 2, e já começa a aparecer aqui, ó, 2π, o raiz de 3 aqui, então estou no jogo. Dividido aqui, ainda, aqui eu não tenho como tirar a raiz, né? Eu coloco na raiz aqui, ó, o que a gente vai fazer? Fazer a distributiva aqui desse raiz de 3, vai ficar assim, ó, 3 raiz de 3 gzão emão, mais 3 gzão eminho. Quase lá, ó.
E aí a gente descobre que finalmente o meu período, será que dá para a gente puxar um pouquinho aqui para cima? Vamos puxar um pouquinho para... Ih, fiz errado. Puxar um pouquinho aqui para cima, acho que dá, né? Aí a gente tem que finalmente esse período, ele é igual a lá em cima, puxar um pouquinho aqui para cima, 2π vezes a elevado a 3 sobre 2. E aqui embaixo, se a gente colocar o 3, está vendo que eu tenho 3 e o g repetindo nessa soma? Então eu coloco o 3g aqui fora e lá dentro o que sobrou, né? Raiz de 3 vezes mão mais o que só sobrou o eminho aqui, né? E aí pronto. Aí a gente chegou no resultado, tudo isso, puxar um pouquinho aqui para cima ainda. Tudo isso dentro da raiz, né? Tudo dentro da raiz aqui, porque faz parte da raiz desse sistema. Pronto. E aí você está vendo que a gente chega finalmente aí na solução, no período para encontrar o período, o resultado aí que a gente está procurando do período. Então tem esse 2π a raiz de 3, deixa eu colocar ele mais aqui no meio, né, para ficar uma coisa mais bonitinha para você. Fica 2π a elevado a 3 sobre 2. E aí confere comigo, ó, 2π a elevado a 3 sobre 2, a raiz de 3g, raiz de 3 é mão, mais eminho, a gente chega na alternativa C aqui como resposta dessa questão. Então veja que é um trampo. Veja que se você quisesse, como eu te falei, se você quisesse fazer aqui, deixar em A raiz de 3, dá o resultado. Né? Só que matematicamente, quando eu fui fazer, eu cheguei nisso, mas eu fiz umas 4, 5 passagens a mais. E aí, fazendo essas 4, 5 passagens a mais, é só mais trabalho. Como a gente tem aí, é, 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 você está aqui para te dar uma solução, esse processo fica um pouquinho mais fácil. Ele poderia trabalhar, te dar outro resultado que significaria a mesma coisa, mas daria mais trabalho. Então, assim, eu achei mais tranquilo fazer por esse método. Espero que você tenha entendido a resolução. Se ficou com alguma dúvida, deixe seus comentários aqui que a gente ajuda a compreender melhor ainda, belezinha? Então, mais uma questão aí da prova do ITA 2026 que eu espero ter te ajudado. Grande abraço e até a próxima. Valeu!